Ok, irmãos, então vamos começar essa nossa última aula, a aula de número 8, falando sobre os últimos aspectos da redenção aplicada, certo? Ou da aplicação da redenção. Esses três últimos aspectos são perseverança dos santos, esqueci o outro agora. Antes de glorificação tem o outro. Bom, enfim, vamos chegar lá. Minha cabeça, como eu já falei a vocês, estou com dor de cabeça e não estou me lembrando qual é o próximo ponto. Bom, enfim, nós vamos chegar lá. A doutrina da perseverança dos santos, ela é uma doutrina muito dada a incompreensões. Por quê? Porque as pessoas acham tem dois aspectos que sempre se debate quando você fala a respeito de perseverança dos santos. Uma é a ideia de que o homem é capaz de continuar a sua vida cristã com as suas próprias forças. Nós precisamos estabelecer, deixar muito claro que a vida cristã, ela é graça da parte de Deus do início ao fim. Não existe um período da vida em que você vive sem a graça de Deus. A graça de Deus não é só na aplicação da salvação. Ela é também na questão da nossa perseverança. Nós não podemos continuar na caminhada cristã sem a graça de Deus. O outro aspecto, também polêmico e também incompreendido na doutrina da perseverança dos santos, é que as pessoas dizem, bem, uma vez que aquele que foi salvo é salvo até o fim, o que é que vai acontecer com ele? Ele pode pecar o quanto quiser, que vai ser tranquilo para ele. Essa é uma bobagem sem tamanho. Por quê? Uma vez que a pessoa foi regenerada, uma vez que a pessoa foi santificada, ela não tem mais desejo de viver uma vida mundana, ela tem um desejo de viver uma vida que agrade a Deus. Então, esses aspectos todos, eles estão ligados à perseverança dos santos, bem como ligado à união com Cristo. Obrigado, Gustavo, que me lembrou aqui. A união com Cristo, que é um aspecto que nós vamos ver lá, que engloba todos os passos da questão da salvação. Então, nós reformados, nós não consideramos a perseverança dos santos como sendo uma disposição ou atividade do crente, embora, claro, o crente coopere nela exatamente como coopera na santificação, como nós acabamos de falar. Então, vejam, a primeira coisa que eu quero mostrar a vocês, que é a última coisa, na verdade, que o John Murray mostra, é que essa doutrina, ela é bem claramente colocada nas Escrituras, certo? Um texto é Lucas capítulo 22, versos 31 a 32, Lucas 22, 31 a 32, eu faço questão de ler esses textos com vocês, certo? Aqui é quando Jesus está orando por Simão, certo? E ele mostra aí que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Jesus disse, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A perseverança dos santos, ela acontece, repito, por causa da obra da Trindade em nosso coração. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teu irmão. Ora, nós perseveramos na caminhada cristã, por que razão? Porque Cristo intercede por nós e por conta de toda a obra que nós já estudamos anteriormente. Então, Pedro vai negar a Cristo, mas ele também vai se arrepender. Hebreus capítulo 7, versículo 25, também vai nos falar a esse respeito. É um outro versículo que fala a respeito da perseverança dos santos. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, que sejam a Deus e sempre, ou vivendo, desculpem, sempre para interceder por eles. Por eles quem? Por eles a quem ele salvou totalmente. Então, Pedro é o exemplo de um crente que cai em grave pecado e mesmo assim, por conta da intercessão de Cristo, ele não abandona completamente a sua fé. Por quê? Porque essa é uma doutrina bíblica de que os crentes perseveram até o fim, porque Cristo efetuou na vida deles uma transformação completa.
João 5,24, que é um texto bem conhecido, ele vai nos falar de que dessa segurança. João, capítulo 5, versículo 24. Esse é um texto conhecido. Em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aqui a palavra, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas, aí você vai ver o verbo que Jesus usa, mas passou da morte para a vida. Certo? Essa doutrina é de que aqueles que foram chamados, aqueles que foram regenerados, que a quem Deus concedeu fé, arrependimento, justificação, adoção, santificação, eles vão perseverar na fé. Eles não podem nunca cair da fé. Continuemos. João capítulo 6, versos 39 a 40, aqui Jesus se refere ao povo a quem o Pai lhe deu. Capítulo 6, versos 39 a 40. Alguém pode ler para mim, por favor? Só uma pessoa. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Muito bem. Então, Jesus diz que, claro, se o Pai deu a ele, nenhum dos que o Pai deu a ele vai se perder. Nenhum, a vontade do que me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos o que o meu Pai enviou. Então, esses aspectos, eles são muito importantes para nós entendermos que essa doutrina, a doutrina da perseverança dos santos, é uma doutrina que é claramente colocada nas Escrituras. A vida eterna, como é que alguém pode ter a vida eterna, uma vida que é eterna por um tempo e depois perder? A salvação eterna, da qual Cristo é a fonte, não pode ser considerada como uma salvação temporária. Eu sei que vocês estão pensando, talvez, e eu vou tratar isso um pouquinho mais à frente, só peço a vocês que tenham paciência. A salvação que Cristo dá, ela não pode ser perdida. Por que ela não pode ser perdida? Porque ela é um dom de Deus. Deus sabe o que nós fizemos no passado, o que nós estamos fazendo, sabe o que vamos fazer no futuro, mesmo assim ele resolveu nos salvar. Se a salvação nos foi dada por Deus, não há nada que nós façamos para que a gente possa perder essa salvação. Esse texto de João capítulo 10, versos 27 a 28, que vocês estão vendo aí na tela, é aquele que ensina com mais ênfase que os crentes continuarão a perseverar. João capítulo 10, versos 27 e 28, o texto nos diz: as minhas ovelhas, alguém leia, por favor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ok. Um de vocês me diga, onde está a base para que nós tenhamos certeza que não poderemos perder a salvação? Em nós ou em Cristo? Em Cristo. Muito bem, em Cristo. Não tem a ver, essa doutrina, a doutrina de que uma vez salvo é salvo para sempre, não tem base em nossas atitudes. Ela tem base na obra que Cristo realizou. Lembre que quando eu falo isso, não estou dizendo que o crente vai viver de toda forma. Nós acabamos de ver a doutrina da santificação. Aquele que é cristão, ele, apesar dos tropeços que tem, ele vai viver a santificação. Cristo diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então,
essa segurança do crente não depende da firmeza dos que seguram em Cristo, mas da firmeza com que Cristo segura essas pessoas, certo? No verso 29 também vai nos dizer: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão de meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Esses outros textos que nós vamos, que vocês estão vendo aí, Romanos 8, 29 a 30, 1 Coríntios 1, de 8 a 9, Filipenses 1, de 3 a 6, e 1 Pedro 1, de 3 a 5, também são textos que eu não vou poder ler e conversar, né, expor, entre aspas, de alguma forma para vocês, por conta do nosso horário. Então, o que é que essa doutrina não é? Eu já disse que essa doutrina é baseada nas Escrituras. Mas o que é que essa doutrina não é? Essa doutrina não significa que todos aqueles que professam fé em Cristo, atentem, e que são aceitos como crentes na comunhão dos santos, estão seguros para a eternidade e podem nutrir a certeza da salvação eterna. Apenas aqueles que permanecem até o fim. Entendam aqui. O fato de uma pessoa ser membro de uma igreja, ser aceito na comunhão dos santos, quer dizer que ele está seguro? Não. A única forma dele dizer que é seguro é quando o Espírito de Deus afirma com o seu Espírito de que aquela pessoa é filha de Deus. É esse lastro teológico, essa base que nós afirmamos, que nos fornece a base para interpretar a palavra caíram em Hebreus capítulo 6, quando fala a respeito da apostasia. Uma pessoa, visivelmente, você olha para aquela pessoa e ela pode demonstrar, ou você pode perceber o envolvimento, o zelo, e depois ela perde completamente o desejo de servir a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo falou sobre isso na parábola do semeador. Vocês lembram disso? Em Marcos capítulo 4, versos 5 a 6, eu faço questão de ler esse. Marcos 4, versos 5 a 6, Jesus fala que outra parte da semente caindo em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Aí no verso 16 e 17, Cristo vai mostrar justamente esse aspecto de que algumas pessoas vêm à igreja, são iluminadas e tem todo o processo, mas o que acontece é que logo depois elas mostram que nunca foram efetivamente crentes. O próprio Senhor Jesus interpreta a parábola e ele diz: semelhantemente, aqueles que são semeados em solo rochoso, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, não tendo, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em vindo a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, essas pessoas recebem a palavra, mas logo se escandalizam. Então, não é porque está no hall de membros, é aquela diferença, aquela velha diferença que nós fazemos entre igreja visível e igreja invisível, que o fato da pessoa estar mostrando determinada coisa não quer dizer que ela efetivamente seja um crente. É aqui que nós falamos a respeito de fé temporária. Eu vou passar isso rapidamente. Agora, vamos olhar Hebreus 6, de 4 a 6. Eu queria que alguém, por favor, lesse esse texto. Esse é o texto clássico que mostra que algumas pessoas utilizam para falar a respeito de que as pessoas podem cair da fé. Versos 4, 5 e 6. Alguém pode ler para mim, por favor? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, está crucificado para si mesmo os filhos de Deus, expondo a ignomínia. Isso. A ignomínia. Muito bem. Vejam,
Ele está dizendo aqui que eles foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito. Não dá participantes do Espírito Santo. Não dá para a gente falar a respeito detidamente de Hebreus capítulo 6. De fato, se vocês olharem os comentários, vocês vão ver que muitos comentários diferem uns dos outros. Mas, tendo esse lastro que eu já disse a vocês, que eu já mostrei a vocês, da doutrina da perseverança dos santos, como sendo uma doutrina bíblica, nós temos que olhar para Hebreus capítulo 6, olhando para esses outros textos que o nosso Senhor Jesus Cristo diz. O que esse texto nos mostra, e vocês vão perceber, é que lá não há nenhum registro de menção à fé dessas pessoas, que elas de fato exerceram fé em Cristo. Não diz que elas foram regeneradas, santificadas, não diz que elas foram feitas filhas de Deus. E Paulo mesmo faz uma distinção entre essas pessoas e os verdadeiros crentes. Ele vai dizer aí: quanto a vós outros, deixa eu aqui no verso 9, fazendo uma diferença entre essas pessoas, que eu interpreto tais quais o Senhor Jesus disse em Marcos capítulo 4, de que essas pessoas recebem a palavra, mas quando vêm as dificuldades, essas pessoas caem fora. Essas pessoas são apóstatas. É isso que, essa é a palavra que nós usamos. E aí Paulo, desculpem, não Paulo, o escritor aos Hebreus, talvez seja Paulo, talvez não, ele faz uma diferença entre aqueles que uma vez foram iluminados, e ele faz uma diferença quando ele diz no verso 9, quanto a vós outros, quer dizer, aqueles que perseveram até o fim, todavia, ó amados, estáis persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então ele faz essa diferença, né, e eu estou baseando isso lá na parábola do semeador. Então, ele atribui aos eleitos, aos leitores eleitos, o amor que eles evidenciaram para com o nome de Jesus no serviço aos santos, enquanto não atribui obra nenhuma àqueles que são apóstatas. E nos versos 17 e 18, ele vai falar desse propósito imutável de Deus. Alguém pode ler isso aí para mim, por favor? Minha cabeça já não está me ajudando tanto. A própria expressão, a perseverança dos santos, se protege contra todo qualquer noção ou sugestão no sentido de que o crente está seguro. Quer dizer seguro quanto à sua salvação eterna, independentemente da extensão em que possa cair em pecado e apostatar da fé e santidade. Ela impede qualquer artimanha que possa descrever o status do crente, pois essa maneira de expressar a doutrina pode ser perniciosa e perversa. Muito bem. Ele não está dizendo aqui, e esse foi o segundo aspecto que eu coloquei, que o cristão, a pessoa, ela é salva independentemente daquilo que ela faz, certo? Se ela foi convertida por Deus, ela é uma pessoa que é santificada. Então, essa doutrina, ela se protege dessa sugestão de que o crente está seguro por pior que ele viva. Uma certa vez me perguntaram, pastor, eu estou fora da igreja, mas eu sou um eleito e sei que eu vou para o céu. Eu falei com ele, você não entendeu direito a doutrina da eleição, nem entendeu direito a doutrina da perseverança dos santos. Você tem um conceito equivocado disso, porque essas artimanhas, não é que você possa falar, ela é perniciosa, a doutrina, ela é perversa. Por que ela é perversa? Porque se você realmente foi um convertido, você voltará à igreja e não ficará com essa ideia de que você pode viver a vida da forma como você desejar. Aí, avancemos. Alguém lê essa outra parte. É verdade que o crente peca. É verdade. Ele pode cair em pecado grave e afastar-se por longo tempo. Contudo, e também é verdade que o crente não
pode entregar-se ao pecado. Ele não pode permanecer sendo ilícito. Ele não pode ser culpado de certos tipos de infidelidade. Portanto, e completamente errado afirmar que um crente está seguro, independentemente da sua vida subsequente de pecado e infidelidade. Então, é sempre errôneo você afirmar alguém, independente do... Não é isso que a doutrina diz. Independente de como a pessoa viva, a pessoa está seguro. Não. O crente não comete determinados tipos de pecados, principalmente o pecado da apostasia. Certo? Aqueles que são chamados a Cristo por meio do chamamento eficaz do Pai e que são habitados pelo Espírito Santo hão de perseverar até o fim. Se eles perseveram, eles sofrem com paciência, mas eles prosseguem. A doutrina, não nos ensina que somos salvos independentes de sua perseverança ou de seu prosseguimento, mas que eles seguramente hão de perseverar. Aí tem o texto de 1 Pedro 5, aliás, de 4 a 5, que diz que os crentes são guardados mediante a fé e eles são guardados até a consumação, quando Cristo há de se revelar. Eles não são guardados por pouco tempo, eles são guardados até o fim. Pastor, Pois não. além da apostasia, tem algum outro tipo de pecado que o crente não comete? Tem a questão da blasfêmia também, né? A questão da blasfêmia contra o Espírito Santo também, que lá no contexto é atribuir uma obra do Espírito Santo a Satanás, ou atribuir a Satanás uma obra que é do Espírito Santo, naquela discussão de Jesus com os fariseus. Acredito que esses dois. Não me lembro de mais nada de um pecado que o crente não possa cometer. Né? Apostasia e blasfêmia contra o Espírito Santo. Muito bem. Podemos avançar? Ok, agora vamos passar a união com Cristo. Olha, irmãos, essa é uma doutrina que vocês não vão encontrar ela, por exemplo, há muitos anos atrás. Há muitos anos eu estou dizendo, por exemplo, em Agostinho. Essa doutrina não é tão clara, ela foi sistematizada mais com João Calvino, né, e vem sendo melhor sistematizada. Eu vou ser bem rápido aqui por conta do horário. Quanto mais rápido. Meu filho já está aqui me perguntando se eu vou demorar. Eu vou demorar mais uma meia hora. A união com Cristo, irmãos, é a verdade central de toda a doutrina da salvação, certo? Por quê? Porque todas as coisas que nós temos aí, elas são realizadas em Cristo. Então, essa doutrina, ela vai ser exposta nas Escrituras como uma doutrina como estando em Cristo ou estando com Cristo, certo? Esses benefícios que nós recebemos, seja de regeneração, fé, arrependimento, todos eles só são recebidos se nós estamos em união com Cristo. Paulo vai falar disso, de tal forma, dessa união nossa com Cristo e de Cristo conosco. Ele vai falar isso de tal forma que ele diz que quando Cristo morreu, nós morremos. E que quando Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. Ela é, conforme vocês vão ver mais para frente, uma união que é misteriosa, porque nós não podemos explicar, e sobrenatural, e essa é a razão pela qual ela é chamada de mística. Então, há várias passagens bíblicas, e vocês vão me permitir, eu vou correr aqui, depois vocês podem pegar o PowerPoint, esses slides, e dar uma olhadinha nesses textos, bem como no próprio livro. Os escritores falam dos crentes como alguém que estão em Cristo. Aí nós temos vários textos, 2 Coríntios 5,17, por exemplo, que diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a outra maneira é dizer que nós estamos que Cristo está em nós, melhor dizendo. Gálatas 2,20, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que a vida que ele vive não dele mesmo, mas pela fé no Filho de Deus. E há essas três passagens aí embaixo, onde estão expostas as duas verdades, que o crente está em Cristo e Cristo está no crente. Vamos ler uma delas, 1 de João 4,13, só para não deixar isso passar em branco.
1 de João 4,13, diz: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que ele nos deu o seu Espírito, certo? Então, essa doutrina, por mais que eu esteja falando rapidamente sobre ela, essa doutrina da união com Cristo, ela é uma doutrina sumamente importante. Por quê? Por conta dessas coisas que vocês vão ver aqui, um pouco depois disso. Deixa-me falar rapidamente sobre a natureza dessa união. Ela é uma união abrangente, é uma união espiritual em que nós estamos ligados a Cristo por meio da habitação do Espírito Santo. Ela é uma união mística, porque é um mistério, nós não temos como explicar essa união, e ela é uma união vital, pessoal e também indissolúvel. Ninguém pode destruir essa nossa união com Cristo. Mas agora, esse aspecto que vai ser colocado agora, das nossas raízes da união com Cristo, ela é, digamos, a parte mais importante. Por quê? Porque essa união com Cristo, ela vai englobar todos os outros passos que nós já estudamos e os passos que nós ainda vamos estudar, o outro passo que nós vamos ainda estudar, que é a glorificação. Então, as raízes da nossa união com Cristo, ela tem, ela parte da eleição, certo? Porque diz esse texto, Efésios 1, 3 e 4, nos diz que porque nós estamos em Cristo, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, quer dizer, a eleição, ela é, eu não diria resultado, mas ela está ligada à nossa união com o Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Assim como nos escolheu nele, presta atenção, nessa união com Cristo, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E essa escolha nele também é para nós sermos irrepreensíveis, sermos santos e irrepreensíveis. Nós vamos ver isso lá também, na questão das raízes. A união com Cristo tem as suas raízes na eleição, mas a união com Cristo tem a sua base na obra redentora de Cristo. Lembre, a nossa base é a obediência passiva e a obediência ativa do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa união com Cristo tem a sua base na obra redentora de Cristo. Agora vejam. Alguém leia para mim, por favor, Efésios 2, 4 e 5. Vocês vão me desculpar, irmãos. Eu estou correndo porque minha cabeça já está... Eu tenho esses problemas de crise de enxaqueca e quanto mais eu estou falando, mais a dor de cabeça vai aumentando. Alguém leia para mim, por favor. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então você percebe que tudo isso que nós estamos falando está ligado à união com Cristo. Foi em Cristo que ele nos escolheu, essa é a raiz. Foi em Cristo que ele nos santificou. Verso 5, foi em Cristo que ele nos adotou, certo? E você vai ver que todos os passos que nós estudamos, sem exceção, a regeneração, a fé, continuo, a justificação, tudo isso está ligado à nossa união com Cristo. De forma que essa doutrina, seria bom vocês estudarem isso no outro livro que eu mandei para vocês, Os Salvos pela Graça, estudar essa questão da união com Cristo para você ver como todas essas questões estão de fato ligadas ao fato de que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, pela habitação do seu Espírito Santo. Somos justificados em Cristo, somos santificados na nossa união em Cristo e perseveramos na fé, na vida de fé em união com Cristo. Nós só somos habilitados a perseverar na fé porque nós estamos em união com Cristo. Por isso que Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Deus,
que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em João 10, 27 e 28, como nós já lemos, melhor dizendo, diz que ninguém pode nos arrebatar da mão de Cristo, porque nós estamos ligados à pessoa do Salvador Jesus Cristo. É dito que nós morremos em Cristo, né? Morremos no Senhor e para o Senhor, e diz finalmente que nós também seremos ressuscitados em Cristo. Em um sentido, isso já é real. Vamos lá em Colossenses 3:2. Colossenses, capítulo 3, verso 2, verso 1. Porque se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, diz que nós somos ressuscitados se nós estamos em Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E por fim, perceba que nós estamos falando de todo o processo: regeneração, fé, arrependimento, justificação, adoção, santificação. Tudo isso só acontece conosco porque nós estamos em Cristo, e diz que nós também seremos eternamente glorificados em Cristo. Colossenses 3:4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestados com ele em glória. Cristo, que é a nossa vida, em que nós vivemos. E 1 Tessalonicenses 4:16 vai nos dizer: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui está: mortos em Cristo, né? O fato de nós estarmos em Cristo é que nos assegura a glorificação, que é o último passo da redenção. Alguém leia, por favor, esse resumo. Resumindo, podemos dizer que nossa união com Cristo tem sua fonte na eleição em Cristo, antes da fundação do mundo, e tem seu alvo na glorificação com Cristo por toda a eternidade. Um minuto. Percebam aí, só para ficar claro para vocês. A salvação, ela tem dois aspectos que estão fora do pacote, como eu estou dizendo: a eleição e a glorificação. Ok? Tudo isso que acontece entre uma coisa e outra, entre a predestinação, que está fora do tempo, e a glorificação, que só acontecerá depois, nós vamos estudar agora, daqui a pouco. Tudo o que acontece porque nós estamos ligados a Cristo. É por isso que a doutrina da união com Cristo é importante. Vocês vão encontrar em Roykman a doutrina da união com Cristo antes de falar de eleição, de regeneração, fé, arrependimento, justificação, adoção, santificação e glorificação. Vai estar antes disso, porque essa doutrina é a doutrina que torna tudo isso significativo, embora Roykman tenha colocado no capítulo 9. Conclua, irmão, por favor. Essa união é que faz nossa vida como cristãos significante, alegre e vitoriosa. Somos peregrinos e estrangeiros na terra, mas Cristo vive em nós para sempre. Então, na nossa santificação, nós passamos por vários processos de sofrimento, eu coloquei isso antes, processo de sofrimento, processo de provação, todos esses processos, eles acontecem para a nossa santificação. E nós só não caímos da fé, por quê? Porque Cristo está em nós, pela habitação do seu Espírito, e nós estamos também em Cristo. Então, essa doutrina da união com Cristo nos mostra dois aspectos da união com Cristo. Ele não veio à Terra só para pagar o preço da nossa salvação,
mas ele veio também para trazer, número 2, para nos trazer para dentro e nos manter dentro da viva união consigo mesmo. Então é através dessa união, como eu já disse, que nós recebemos toda a bênção espiritual. Cristo não só morreu por nós há muitos anos atrás, na cruz do Calvário, ele também vive em nossos corações para todo sempre. Alguma dúvida? Eu vou pedir de novo desculpas a vocês. Eu estou correndo bastante. Não. Eu estou num... Daqui a pouco eu não estou nem sabendo mais o que é que eu estou dizendo. E eu nem trouxe remédio para tomar, nem nada. Acabei me esquecendo. Então vamos para o último passo, a glorificação. Vou pedir a vocês, não fiquem com saudade de mim não, não morram de saudade de mim não na próxima aula, viu? Senão eu vou me sentir muito culpado, tá bom? Número 10, a glorificação. Alguém leia para mim, por favor. Glorificação é a fase final da aplicação da redenção. Ela é a fase que completa o processo, que tem como ponto de partida a vocação eficaz. Deveras, ela é isso aí de todo o processo da redenção, pois a glorificação significa o cumprimento do propósito para o qual os eleitos de Deus foram predestinados, segundo os desígnios eternos do Pai, e ela envolve a consumação da redenção, garantida e adquirida pela obra vicária de Cristo. Bem, ela envolve a consumação da nossa redenção. Aqui há alguns aspectos importantes também, que é preciso que vocês levem em consideração, que diz o John Murray. Então, o que é que a glorificação não é, em primeiro lugar? Então, primeiro, ela não se refere à bem-aventurança que os espíritos dos crentes recebem na morte. Por que isso? Porque, embora a alma dos crentes esteja aperfeiçoada no céu, uma vez que no céu não entra pecado, elas estão aperfeiçoadas em santidade, mas o corpo dos cristãos ainda repousa na terra. Ok? O corpo dos cristãos ainda repousa na sepultura. Vejam, a expectativa do crente, não a expectativa, a glorificação que nós temos, que nós teremos, ela tem a ver com a redenção do corpo também. Quando nós morremos, atentem para isso, o que é que acontece? Uma separação. Às vezes as pessoas, os pastores estão pregando, aí diz assim, o caixão está na igreja, né? O pastor está pregando, aí diz assim, o que nós temos aqui não é o irmão fulano de tal que faleceu. O irmão fulano de tal está na presença de Deus. Escutem, o irmão fulano de tal está aqui, o corpo dele está aqui e a alma dele está no céu. O que é que houve? O que é que nós dizemos que é a morte? A morte é separação. Não é só a separação nossa, daquele ente querido que morreu, mas a separação também do corpo e da alma da pessoa. Quando a pessoa morre, ela se separa, porque o homem é corpo e é alma. A alma dela é aperfeiçoada, ela vai para o céu na presença de Deus, mas isso ainda não é a glorificação como nós estamos falando, certo? Esse ainda não é o alvo nem a expectativa do crente. Não é a glorificação. Quando é que a glorificação acontece? A glorificação, ela acontece, ou ela será completa, quando o corpo dos crentes também forem livrados do poder da morte, certo? Essa ideia, escutem bem, irmãos, essa ideia que as pessoas têm de que o corpo é desprezível é uma ideia grega. Ela não é uma ideia bíblica. Quando Paulo fala sobre a carne, em pouquíssimos lugares, ele está falando do nosso corpo propriamente. Quando Paulo fala de carne, ele está falando de natureza pecaminosa e não do nosso corpo. Eu pergunto a vocês, quando Deus criou o nosso corpo, o nosso corpo foi criado bom ou mal? Pergunto mais, o pecado de Adão afetou só o corpo ou afetou a alma? Afetou os dois. E é por isso que a glorificação só se dá quando? Quando Cristo voltar para restaurar todas as coisas e a nossa alma se juntar de novo ao nosso corpo,
aí sim nós teremos a redenção final das consequências do pecado, da morte, né, que ainda que Cristo venceu a morte, mas nós seremos glorificados. E aí, como Paulo diz, a morte é o último inimigo a ser vencido. Então, a glorificação é a redenção também do corpo. 1 Coríntios 15, 54. 1 Coríntios, capítulo 15. Agora a família toda de Gustavo vai assistir a aula. Versículo 54 é família teológica. Diz: e quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então ouçam, eu já estou concluindo. A redenção completa e final da pessoa toda, do crente, acontece quando, na integração do corpo e do espírito, o povo de Deus será conforme a imagem do Redentor ressuscitado, exaltado e glorificado, quando o corpo de sua humilhação será conforme o corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso corpo não é desprezível, certo? E a glorificação só acontecerá aí. Ora, isso aqui é bem simples. Segundo, quando é que ocorrerá a glorificação? O autor diz que a glorificação acontecerá ao mesmo tempo junto para todos os cristãos. Os mortos em Cristo ressuscitam e os vivos serão transformados, como Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Ok? Então, a glorificação ocorrerá ao mesmo tempo na realização do propósito divino. Alguém leia para mim, por favor, para nós encerrarmos. Quando meditamos sobre a glorificação, o que nutrimos não é uma perspectiva estreita. Ela engloba tudo, não só o nosso corpo e a nossa alma, mas ela envolve também a terra. Ela engloba um cosmo renovado. Os novos céus e a nova terra, o novo céu e nova terra, a quem devemos contemplar como o contexto da glória dos crentes, um cosmo, uma terra, né, liberta de todas as consequências do pecado, no qual não restará maldição alguma, porém nele a justiça terá domínio total e a habitação não será perturbada. Ou seja, não só nós seremos glorificados, como também toda a criação e o nosso corpo será, toda a criação também será glorificada. Vocês têm alguma pergunta, irmãos? Eu não. Se não, muito bem, vamos encerrar a aula. Deus abençoe vocês. O próximo sábado, lembrem, tanto o pessoal do Sergipe como o pessoal do Norte, Rondônia, Amazônia, Mato Grosso do Sul, a aula vai começar às 10 horas para vocês e às 9 horas aqui para o pessoal do Sergipe com o reverendo Carlos André. Estou dando a vocês o prazo para vocês, quem não me mandou ainda ou quiser revisar, até quinta-feira para vocês me mandarem o resumo e as tarefas, ok? Irmãos, grande abraço. Deus abençoe todos vocês. Ô, pastor. Pastor. Pois não. E a prova? Eduardo, muito obrigado. Muito obrigado. Vou mandar a prova agora, vocês podem fazer à tarde, certo? Vocês têm... A prova é tem 20 questões só alternativas. Vocês têm 1 hora para fazer, vocês vão fazer muito mais rápido do que o que vocês imaginam. Vou mandar agora pro grupo, ok? E aí vocês baixam a prova, vocês têm 1 hora para fazer, não agora,
1 hora a partir do momento que vocês abrirem. E aí vocês me mandam. Vocês podem fazer 5 da tarde, 6, 7, 8, não precisa fazer agora. Depois que vocês fizerem, mandam para o meu e-mail. Tá bem? Obrigado, Eduardo. Um abraço a vocês todos, irmãos.